A palavra do Senhor Jesus Cristo no de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 13 e 4, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Não podemos confundir jamais as misericórdias do Senhor Jesus Cristo para conosco com as benevolências que pretendemos alcançar através da fé. A consolação que nos foi dada está descrita na cruz do Calvário para que através do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição cada um de nós pudéssemos alcançar a sua misericórdia, sua graça que é a vida eterna. Não podemos hipótese alguma, em momento algum distorcer o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por um discurso materialista para justificar os nossos desejos e anseios para as coisas materiais deste mundo. É muito triste e decepcionante quando vemos cristão que está com a sua vida firmada no materialismo deste mundo e por ignorância bíblica acaba usando versículos isolados na esperança de alcançar aquela benção, aquela vitória para sua vida quando na realidade ele deveria ter apenas certeza e convicção de que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a humanidade se concretizou na cruz do Calvário e que hoje devemos apegar somente à Bíblia Sagrada, ao estudo sistemático. Este tipo de cristão facilmente são enganados por pessoas que se dizendo pastores, padres, bispos e apóstolos distorcem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para justificar a construção dos seus templos, e a petição financeira na qual os mesmos fazem, alguns mais discretamente, outros descaradamente. Mas independente se for abertamente dizendo ou as ocultas a finalidade que os mesmos têm são sempre a mesma: arrecadar dinheiro para sua obra dizendo que as mesmas pertencem ao Senhor Jesus Cristo, quando na realidade não pode ser vinculada ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo como materialismo deste mundo, com as finanças de templos religiosos, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo ela foi constituída em cada um dos seus seguidores, a fim de que assim eles pudessem alcançar o maior número possível daqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo que se encontram espalhados por todo o mundo. Sendo assim, somos pelo Espírito Santo confortado nos momentos de angústia, de depressão, sendo fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo para que possamos em tempo oportuno, firmados na palavra, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, levar conforto para aquelas pessoas que se encontram atribuladas, angustiadas, decepcionadas sem um caminho, sem uma direção. Pois foi para isso que o Senhor Jesus Cristo nos chamou, para que pudéssemos ser luz para quem se encontra no escuro, ser a direção para quem se encontra perdido, ser consolo para quem se encontra desconsolado, ser o porto seguro para quem está passando por tribulações, mas tudo isso só podemos ser se tivermos com as nossas bases firmadas na palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Cristo Jesus. Somente as Escrituras Sagradas são capazes de nos dar a total sabedoria e conhecimento da vontade do Senhor Jesus Cristo para a humanidade. Então é de extrema necessidade que o cristão desperta o interesse, o desejo, a vontade de ler a Bíblia, o mesmo ficará perdido e atribulado por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, e aquele que deveria ser o porto seguro de alguém pode se transformar no abismo com uma incompetência teológica, pela falta da leitura do estudo da Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 61, está escrito: Mas ele manteve-se calado, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe: És tu Cristo, o Filho do Bendito? Há momentos na vida na qual precisamos ficar em silêncio, com seu pensamento voltado na sala do trono do Senhor Jesus Cristo e ali prostrado adorar e contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo mesmo quando nessa terra, ainda que estejamos passando por momento de tubulações, precisamos manter-se voltado, firmado em Cristo Jesus para não desanimar e voltar para sua antiga vida, que na verdade nem era vida, porque não existe vida longe de Cristo Jesus, não existe vida sem Cristo Jesus nas nossas vidas. Então mesmo quando fomos injustiçados não devemos confrontar este mundo que não tem capacidades espirituais para debater com o cristão que tem as suas bases sólidas e firmes na palavra do Senhor Jesus Cristo. Alguma das vezes devemos agir, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo agiu quando estava perante com o sumo sacerdote Caifás e toda a sua turma de pessoas que determinava quem poderia ou não entrar no céu, e naquele momento estava a procurar e apontar erros no Senhor Jesus Cristo ou até mesmo esquecer de uma vez por todas, as dúvidas que eles tinham com relação à divindade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, se era ou não o Messias, porém o que eles não sabiam que a salvação para a humanidade dependia daquilo que ele está pretendendo fazer com o Senhor Jesus Cristo. Matá-lo. Porque não existe perdão de pecados sem o derramamento de sangue, assim como Yahweh exigiu de Abraão o sacrifício do seu filho Isaque,
O próprio Yahweh nesse momento estava sendo confrontado ao ter que ver o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Deus absoluto, seu sacrifício em prol da humanidade, para que assim aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos e voltarem as suas vidas somente para o Senhor Jesus Cristo possam ter a oportunidade, ter a chance de conviver com Yahweh por toda a eternidade. Porém, essa escolha é algo pessoal e individual que cada ser humano tem que tomar para si de forma voluntária, de todo o seu coração, confessando o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 28, está escrito: aquele que desprezou a lei de Moisés, morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Porque a morte do Senhor Jesus Cristo se deu porque o Senhor Jesus Cristo não aceitou e foi contra os costumes religiosos impostos pela igreja, e olha que naquele tempo era somente uma igreja. Imagina hoje como seria a reação do Senhor Jesus Cristo com esta cidade de igreja cristã. Na sua época todos os líderes religiosos comandado pelo sumo sacerdote Caifás seguia de forma aparente as coisas determinadas ao profeta Moisés. Todavia o que eles faziam no seu dia a dia, na sua rotina para sobreviver não era de fato o que o profeta Moisés havia determinado para o povo hebreu, para que eles pudessem estar seguindo, mas com o conceito religioso a aparência era mais importante do que a obediência real e sincera daquilo na qual o Senhor Jesus Cristo para que fosse feito e obedecido pelos hebreus. Era mais fácil que um homem como o Senhor Jesus Cristo fosse morto ainda que o Senhor Jesus Cristo desse todos os sinais possíveis e cabíveis aos olhos e aos ouvidos humanos com milagres que até hoje mais de 2000 anos depois ninguém conseguiu esclarecer ou ser entendido. Não houve ninguém capaz nem antes do Senhor Jesus Cristo e nem depois do Senhor Jesus Cristo de fazer mesmo, até tudo apontando que o Senhor Jesus Cristo na qual eles esperavam o conceito religioso comandado pela igreja fez com que a religião pudesse ajudar e condenar o Senhor Jesus Cristo conforme a sua própria doutrina, conforme a sua própria vontade, conforme as suas ambições, porque para eles era interessante a condenação do Senhor Jesus Cristo do que abrir mão daquilo na qual eles viviam, que era a arrecadação financeira. O poder religioso no qual eles mantinham sobre o povo hebreu, já que o poder político e econômico estava sobre o domínio romano, então pelo menos o poder religioso a igreja queria manter sobre o povo, ditando para o povo o que ele deveria fazer, falando para o povo em nome de Yahweh, para que as pessoas são procuradas por si só obedecer às determinações do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Então era muito focante e uma perda imensa para o sumo sacerdote Caifás a presença do Senhor Jesus Cristo dizendo coisas que eram contrário do que a religião falava e ensinava dentro das igrejas. Da mesma forma ocorre nos dias de hoje. Quantas são os irmãos que muitas das vezes são calados, são excomungados, são expulsos, são excluídos de determinadas igrejas por dizer a verdade sobre aquilo que a igreja está fazendo, que está indo contra a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos basear as nossas vidas, devemos fazer da Bíblia Sagrada a nossa doutrina, o nosso manual de instrução de convivência para com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim não venhamos ser em hipótese alguma enganado pelo sistema religioso que tomou a decisão por si só de condenar e matar o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25, está escrito: E, eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo, tem que ter a sua fé, sua vida firmado nas palavras do Senhor Jesus Cristo e ser como Simeão que esperava em jejum e oração a consolação para o povo de Israel. De modo deve-se agir o cristão a ponto de ficar em oração e jejum esperando a consolação do Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade, onde ele será contemplado, agraciado com a vida eterna. Porém, se ele viver como religioso ou viver como mundanista, buscando materialismo, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, como este falso cristão encarará ao se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, preso a este mundo, agora de que quando ele estava perdido, quando ele ainda não havia aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pois estamos neste mundo, mas não podemos deixar que este mundo nos contamine a ponto de esquecermos o porquê de estarmos aqui. Estamos aqui aguardando a redenção prometida pelo Senhor Jesus Cristo para a vida daqueles que entregam a sua vida para Ele. A nossa consolação vem do Senhor Jesus Cristo, da sua promessa feita de voltar para buscar os seus seguidores, para buscar a sua igreja, aqueles que lhe confessaram e aceitaram como seu Senhor e Salvador, e morrendo para este mundo, morrendo para sua própria vontade, começaram a obedecer e seguir somente as determinações do Senhor Jesus Cristo. Assim devemos permanecer aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.